Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 4. Vamos fazer a exposição deste capítulo de Apocalipse nessa noite. Capítulo 4 do livro de Apocalipse. Fechamos na última mensagem as 7 cartas de Cristo às igrejas da Ásia, cartas também que são para nós, cartas que são para agora, e agora vamos perceber que o texto segue em outro ambiente. Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e graças e ações de graças ao que estava assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Amém. Apocalipse capítulo 4 é um texto que muda o ambiente de João. Até aqui, João se vê exilado na ilha de Pátimos, ele se percebe na ilha, ele está recebendo aquilo que o Senhor Jesus está ditando às igrejas, mas ele não perde a noção de que está em Pátimos. Os capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse tem como pano de fundo a ilha de Pátimos, o exílio, a dor do exílio.
E ele está enxergando ali, Jesus está mostrando a João aquilo que ele pode enxergar entre os homens, a realidade que acontece na igreja, aquilo que ele pode perceber e que Deus está mostrando sobre a igreja na terra. Agora, porém, meus irmãos, João é arrebatado em espírito para a região celeste. E aqui nós temos o ambiente exato onde todo o restante do livro é revelado para João. Até o capítulo 3, ele está na terra e tem ciência disso. Do capítulo 4 em diante, ele em espírito é arrebatado, e este é o ambiente de todo o restante do livro. Essa é a estrutura do ambiente onde João está recebendo essas profundas revelações. Portanto, os capítulos 4 e 5 são capítulos, vamos dizer assim, dessa transição de ambiente. Nos capítulos 4 e 5, João se depara com a glória de Deus. Capítulo 4 é impregnado pela glória de Deus Pai e pela eternidade do Espírito. Capítulo 5 é plena exaltação ao Cordeiro, Deus Filho. Por isso, são capítulos extremamente oportunos, necessários e profundos para a teologia cristã. Não há como fazer uma teologia no Apocalipse ignorando os capítulos 4 e 5. São capítulos extraordinários, são capítulos que nos fazem mergulhar na santidade do Senhor, nas coisas profundas do Espírito, e é diante destes capítulos que nós estamos, e vamos falar do capítulo 4 hoje, e esse capítulo começa desta maneira. Lê comigo o verso 1. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, como voz de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Depois de que coisas? Depois daquilo que ele viu no meio dos homens, ou entre os homens. Importante compreender, meus irmãos, que a primeira visão de João, esta visão das igrejas, mostra a João que há um Deus no céu, e que a igreja na terra é pequena, que a igreja na terra é perseguida, que há um reino forte entre os homens, que é o reino dos imperadores, um reino que mandava matar cristãos, um reino que perseguia os cristãos. E agora a visão de João muda, porque ele está em face de toda a ameaça da glória do Império Romano. Mas no capítulo 4, ele se vê diante da glória de Deus. Ele se vê diante do Império Celeste. Ele se acha diante da corte celestial. E é este o momento em que Jesus fala com ele, e ele vê uma porta aberta. A gente lembra desse conceito de porta aberta? Muito interessante. Em Ezequiel, por exemplo, logo no capítulo 1, no verso 1, nós vemos que quando Deus dá a ele as revelações, aliás, Ezequiel é uma literatura apocalíptica também, tá? É uma espécie, digamos assim, de apocalipse do Antigo Testamento, assim como os últimos 6 capítulos do livro de Daniel são textos apocalípticos, por assim dizer. Ezequiel capítulo 1 mostra uma porta aberta também, Deus falando com ele, e ele estava no meio do exílio, entre os exilados na Babilônia, e agora
Em Pátimos, João também está exilado, mas nesse momento o Senhor põe diante dele uma porta aberta, uma porta da revelação do Senhor, da revelação divina, daquilo que Deus o manda escrever, registrar como palavra viva e eficaz. Isso é importante, meus irmãos, porque quando os homens fecham as portas, isso jamais permitirá que as portas que o Senhor tem para os seus servos sejam também fechadas. A porta daquilo que o Senhor tem para fazer no meio da sua igreja. E o texto diz: a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. O termo voz como de trombeta, essa palavra trombeta, shofar, aparece mais de 70 vezes nas Escrituras, e todas as vezes que essa palavra aparece, é uma chamada de atenção para o povo, é uma chamada para o juízo de Deus, é uma chamada para uma fala de Deus, é uma chamada para uma guerra, é uma chamada para o posicionamento do povo. E agora essa voz como de trombeta, essa voz de shofar, vamos dizer assim, que arrebata João do seu meio, e em espírito ele pode ouvir não só no capítulo 1, essa voz de trombeta, mas também no capítulo 4 que estamos vendo. E agora veja que coisa interessante, Jesus diz para João: sobe aqui. Ou seja, Jesus tira João do ambiente, vamos dizer assim, dá a ele toda a exclusão de sensorialidade de terra, de ambiente humano, e traz João agora para o ambiente das coisas celestiais. Quando Deus revelou a Moisés aquilo que ele deveria falar com o povo, Deus disse a Moisés: sobe aqui, e ele subiu ao Sinai. Lembra disso? Moisés foi aquele que mais escreveu no Antigo Testamento. São os livros de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. No Novo Testamento nós temos aquele também que escreveu em maior quantidade, o apóstolo Paulo, 13 cartas paulinas no Novo Testamento. E ele chega a citar na sua primeira carta, escrevendo aos crentes de Corinto, lá no capítulo 12, que ele conheceu um homem que subiu ao terceiro céu, e depois ele vai mostrando os caminhos ali, tudo dá a entender que ele mesmo teve essa experiência, e ele diz: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus derramando revelações inefáveis, tanto no Antigo como no Novo. E agora, para fechar o cânon bíblico, para fechar as Escrituras, o Senhor mais uma vez diz para um humano falho: sobe, porque eu quero falar contigo. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Mas veja, o ápice de onde Deus falou foi quando ele disse para o seu filho: desce à terra, mas sobe ao Calvário, sobe na cruz. Hebreus capítulo 1 vai dizer: no passado Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Diante disso, meus irmãos, é esse Filho, é o Deus Filho que está falando com João. E a impressão de João, ou melhor, a descrição de João daquilo que aconteceu, está então no próximo verso. O texto diz assim, leia comigo: fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. É importante que a gente compreenda que ele disse: fui arrebatado em espírito. João não vai ao céu fisicamente, João não adentra fisicamente nas regiões celestiais, certamente seu corpo físico não suportaria glória. Deus tem que derramar sobre ele uma visão, apenas uma visão, poupar de alguma maneira o seu físico, porque diante de tantas coisas ele é arrebatado em espírito. Na verdade, isso nos traz, queridos, uma percepção profunda aqui da palavra do Senhor. Todas as vezes que Deus inspirou alguém para escrever no nosso sagrado livro, nas Escrituras Sagradas,
Deus o fez em espírito. Isso nos lembra, isso nos mostra também, que para que compreendamos as coisas de Deus, que são as coisas do Espírito, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Não dá para compreender as coisas do Espírito pela carne, pela academia, pela universidade, pela filosofia, pelo seminário, pela psicologia. Absolutamente, as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. É isso que Paulo escreve também na primeira carta, no capítulo 2, quando ele diz o seguinte, no verso 7: mas falamos do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para nossa glória. Verso 9, leamos juntos: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja o verso 14, leamos juntos: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Verso 15: mas aquele que é espiritual compreende, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que todo o conteúdo bíblico, seja ele do Apocalipse, seja ele em outra parte, seja aquilo que o Espírito ministrou através dos tempos, só deve e só pode ser compreendido pelo Espírito. Não há como carne discernir Espírito. Não há como carne e sangue herdar o reino dos céus. Por isso as coisas do reino são discernidas pelo Santo Espírito de Deus. Veja, certamente nos meios, pelo menos mais tradicionais, a pessoa do Espírito é a pessoa mais negligenciada da Trindade. Ao passo que queremos fugir da outra ponta, onde todas as atrocidades, mentiras, todas as questões emocionais, estroboscópicas, são feitas em nome do Espírito, nós então queremos girar o pêndulo lá para o outro lado, achando que o Espírito não é bem-vindo, que o Espírito não fala mais, que o Espírito não conduz a igreja. Isso não é verdade. A igreja precisa do Espírito Santo para compreender as questões espirituais, para discernirmos as circunstâncias espirituais, para discernirmos a palavra de Deus, porque podemos compreender muito bem o grego, podemos compreender o hebraico, podemos compreender o aramaico, podemos compreender muito bem de exegese, de hermenêutica, de homilética, seja o que for, mas se nós não tivermos o Espírito, nós estamos apenas nadando na superfície, porque é o Espírito que aprofunda todas as coisas espirituais na nossa vida. Podemos palestrar por horas sem o Espírito, sem convencer a um coração. As coisas do Espírito, meus irmãos, são aquelas que Deus revela somente àqueles que são portadores do seu Espírito Santo. E o texto diz que diante da sua visão há um trono no céu. Há um trono no céu. Vamos repetir, isso é importante. Há um trono no céu. Essa visão talvez não seja tão impactante para nós, primeiro porque não a vimos. Segundo, que a gente não sabe o que é um trono. Alguém já viu algum rei sentado num trono, sem ser no filme? Somos tão rasos nessa percepção do reinado, da monarquia, da pujança de um rei, da sua autoridade. Não é verdade? Claro, conhecemos autoridades outras, mas humanamente é fato que o sistema de reinado, o sistema de monarquia,
é o que podemos dizer do ápice da autoridade humana. E aqui nós estamos falando das cadeias sociais, não é? Apenas isso, do governo humano. João, que sabia muito bem o que significava ver alguém num trono, o que significava ser encarcerado por aquele que estava no trono, que era o imperador, o trono terreno, agora dá de cara com o trono na glória. E ele escreve: quando eu cheguei lá, tinha um trono. A primeira coisa que ele vê, o trono. Ele percebe em primeiro lugar os anjos? Não. Ele percebe, meus irmãos, em primeiro lugar, as ruas de ouro? Não. Ele percebe em primeiro lugar os benefícios da glória e da vida eterna? Não. A primeira percepção de João é: há um trono no céu, há um trono na eternidade, há alguém que governa o mundo. O mundo e a história humana não está à deriva, alguém governa todas as coisas. A primeira vista é a vista mais bela de todas. Isso significa que desde a entrada dos céus, desde a entrada da glória na eternidade, nós temos uma visão frontal do trono do Senhor. Não precisaremos procurar onde está o trono de Deus, daremos de cara com a majestade do Senhor. Diante disso, meus irmãos, percebemos que há um Deus que é soberano no céu. E o que é soberano? Que ninguém pode ignorar, que ninguém pode contrariar, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que tem todo o direito. Isso é soberania. O nome que está acima de todos os outros nomes. Por que isso é importante para nós? Porque nós não servimos um Deus morto, um Deus qualquer, um Deus deposto de sua glória. Nós servimos a um Deus poderoso. A igreja que está sofrendo na terra, a igreja que é perseguida na terra, a igreja que é massacrada na terra, exemplo da igreja de Esmirna, por exemplo, agora fica sabendo que há um Deus no céu que está sentado em seu trono e que Ele governa a igreja. E não só a igreja, mas também todo o restante do mundo. Bem, nós vemos então, depois disso, qual é a aparência daquele que estava sentado no trono. João procura trazer para nós qual era a aparência daquele que estava assentado no trono. Lê comigo o verso 3. Aquele que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Aqui nós temos a visão de Deus, o Pai. Nós temos a visão, vamos dizer, da primeira pessoa da Trindade. Como já falamos, o capítulo 5 aponta para o Cordeiro, o capítulo 4 aponta para Deus Pai. E ele traz que aquele que estava sentado tinha semelhança com uma pedra de jaspe, uma pedra de sárdio e um arco-íris ao redor semelhante a uma esmeralda. Bem, essa mesma visão, ou vamos dizer assim, descrições parecidas, são dadas por Ezequiel também, quando ele vai dizer daquilo que ele está vendo na sua visão, no capítulo 1. No verso 26, por exemplo, ele vai dizer que aquele que está no trono, ou o trono era semelhante a um trono de safira. Veja que há aí uma semelhança de pedras preciosas. Ele vai dizer também que havia um fulgor. Em Daniel capítulo 7, Daniel vai dizer que diante do trono estava ali uma espécie de fulgor, uma espécie de fogo, ou de chamas de fogo que saía no trono. É fácil para nós compreender, vamos dizer assim, o que isso traz no geral, porque as cores dessas pedras são muito semelhantes a isso. Por exemplo, a pedra de jaspe é uma pedra translúcida, é uma pedra brilhante. Já a de sárdio é uma pedra mais avermelhada, digamos assim. E aí a gente percebe as similaridades dos textos que falam sobre a glória de Deus.
Os dois, por exemplo, falam de arco-íris, não é? No verso 28 do capítulo 1 de Ezequiel vai mostrar que há um arco nas nuvens, e é mais ou menos o que ele consegue também descrever. É claro, com aspectos diferentes, talvez de uma janela diferente, de um ângulo diferente, assim como os evangelhos, eles se diferem em algumas situações, exatamente por conta da posição de quem escreve, mas ao passo de não se contradizerem, eles se completam. É o que está acontecendo aqui. Bem, o que percebemos então, meus irmãos, e a gente precisa ter bastante cuidado para não alegorizar o texto, ou seja, para não dizer isso significa isso significa aquilo, isso. É bem complicado, porque a gente realmente não sabe além daquilo que o texto está dizendo. Então a gente precisa se ater ao que o texto está dizendo. O texto nos mostra uma realidade da majestade do Senhor de maneira fulgurosa, de maneira extraordinária, de maneira brilhante. Isso nos lembra o salmo que lemos logo no início, Salmo 104. Eu gostaria que lêssemos novamente os 2 versos primeiros. Eles dizem assim: ó minha alma, bendize o Senhor. Senhor meu Deus, Tu és esplêndido, estás vestido de honra e majestade. Tu, que te cobres de luz como de um manto, que estendes o céu como cortina. Meus irmãos, que visão profética do salmista, que visão extraordinária, que texto fiel, séculos antes da visão de João, ele está escrevendo ou descrevendo, inspirado pelo Espírito, um Deus que se cobre de luz como de um manto. A luz das pedras preciosas, digamos assim, ou semelhante a de pedras preciosas. É importante esse termo semelhantes, porque o que João está dizendo não é semelhante a. Tudo que ele vai dizer não é parecido com, é semelhante a rua como de ouro, brilho como uma pedra preciosa, e ele vai trazendo similaridades daquilo que a gente conhece. Alguns vão dizer, por exemplo, que a jaspe, por ser translúcida, aponta para a santidade, a sárdio é mais avermelhada e vai apontar aí para a redenção, a esmeralda vai apontar para a esperança. Bom, eu não faria essas conexões, embora não sejam assim profundos pecados, mas não compreendo que esse tipo de conexão traz para a gente alguma aplicação em nossa vida. Eu diria que a aplicação que poderíamos trazer para a nossa vida diante do que João está vendo nesse momento são 4. Primeiro, a glória do Senhor é indescritível. João não está dizendo a glória de Deus é assim. A glória de Deus, o que eu estou vendo, parece com isso que eu estou dizendo, parece com isso que a gente conhece entre os homens, mas ele não consegue descrever. Então, em primeiro lugar, isso nos mostra que a glória de Deus é indescritível. Em segundo lugar, a glória de Deus é belíssima. Pedras preciosas, meus irmãos, enfeitam bem um cenário, não é verdade? Enfeitam bem, adornam bem as irmãs. Por exemplo, quando o Abraão enviou o Eliezer para buscar esposa para o Isaac, e ele acha lá a Rebeca, e ele vai dando vestidos, ele vai dando pedras preciosas, cordões, e deixa ela bonitona. É mais ou menos ali, ele vai adornando, não é? A glória de Deus é belíssima. O que ele diz é: as coisas mais belas que a gente conhece, as coisas mais caras, são as que eu posso comparar com a glória de Deus. Segundo, é preciosa. Não à toa o nome são pedras preciosas. Terceiro ponto do que podemos ver aqui: a glória de Deus é preciosa. A glória de Deus é cara para Ele mesmo, assim como o nome de Deus é precioso para Ele mesmo e para nós. Em quarto, é imperecível. Pedras preciosas não acabam, não se esvanecem com o tempo, elas guardam ali o seu valor.
Bom, essa é a visão da glória, e ele vai então também dizer em Apocalipse capítulo 4, qual é a visão ao redor do trono, a partir daqui ao redor do trono. Leia o verso 4 comigo. Ao redor do trono havia também 24 tronos, via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Aqui nós temos números no Apocalipse são importantes. Alguns vão dizer que esses 24 anciãos é a soma dos 12 patriarcas com os 12 apóstolos. Bem, pode ser que isso seja uma representação dos 12 patriarcas e 12 apóstolos. A gente precisaria saber como é que ficaria aí a tribo de Efraim, de Manassés, por exemplo, que substitui ali a tribo de José, não é? Ou que dá seguimento a essa tribo, e talvez diante disso a conta ficasse um tanto desconexa. Ou os 12 apóstolos, como é que ficaria, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele que se chama abortivo, né? Bem, como é que ficaria um discípulo, ou um apóstolo, vamos dizer assim, claro que em outro conceito, mas Barnabé, por exemplo. Historicamente, a igreja tem olhado para esse texto como a representação da totalidade da igreja através dos tempos. Sim, há 12 tribos, sim, há 12 apóstolos, é fato, mas não são eles necessariamente que estão figurando nesse texto. Aqui está, queridos, certamente, firmemente, a representação de toda a igreja reunida diante do Senhor. Está aqui a representação da adoração da igreja de Cristo em todos os tempos, daqueles que foram justificados pela fé, desde o primeiro até o último dos homens a ser salvo ou a serem salvos diante do Senhor. Bem, diante disso, nós vemos esses 24 seres nesses tronos, e eles estão usando uma coroa. Paulo, quando escreve a Timóteo, vai dizer no capítulo 2, no verso 12, que se nós perseverarmos com ele, nós também reinaremos com ele. Nós estamos então nos vendo, digamos assim, sendo representados numa visão futura nesse momento aqui. No próprio Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6, o texto vai dizer que Cristo nos constituiu reino e sacerdotes. É nessa visão que nós vemos também que esses homens, ou que estes seres, que esses 24 anciãos, estão vestidos de branco e com as coroas de ouro na cabeça. Você lembra, no capítulo 3, lá nas igrejas da Ásia, que uma das recompensas a uma das igrejas é que ao vencedor, ou aquele que vencer, ele teria vestes brancas. Lembra disso? Especificamente a igreja de Sardes. Lembra também que lá no verso 21, quando Jesus escreve a igreja de Laodiceia, ele promete que aquele que vencer se assentará com ele no trono. É no mesmo trono? Não. O trono do Senhor é o trono do Senhor, mas nós reinaremos com ele eternamente. Pastor, então a gente vai ficar sentado num trono pela eternidade? Será que vai ser cansativo? Meus irmãos, preste atenção. Nós temos aqui uma visão. Não nos é dado aquilo que faremos especificamente através das eras de eternidade. Está posto diante de nós qual será a principal ação da igreja: a adoração ao Senhor eternamente. Como isso se dará, não sabemos. Não pense num céu com todo mundo de branco, somente olhando para o nada, ou cantando alguns anjinhos com as harpas, muito gelo seco, né, fumacinha e tal, um pessoal flutuando, e assim sem nada para fazer.
Seria assim um negócio meio depressivo, concorda? O céu é muito mais do que isso. O céu é Cristo em todos, de maneira eterna e plena, onde o pecado não habitará. Nós falaremos muito sobre isso no texto de Apocalipse. Nós veremos as nuances mais profundas do céu reveladas nesse livro, mas o que vemos aqui é que a primeira ação da igreja é reverência ao Senhor, é adoração ao Senhor. E aqui vemos que eles receberam todas as promessas feitas à igreja. E no verso 5, o texto diz o seguinte: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Lembra do Sinai? Isso nos lembra o Sinai. Quando o povo ficou com medo: Moisés, você tem que subir, porque não dá para a gente. E é claro, o Senhor também não permitiu que o povo subisse, povo duro de coração, povo incrédulo. E Moisés sobe entre os trovões, ele fura aquela nuvem de escuridão para se chegar à glória do Senhor. E o texto ainda diz que diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Pense nessas 7 lâmpadas como a visão de um candelabro, onde nós temos 3 lâmpadas em cada lateral e uma central. Falamos já na introdução do Apocalipse que a visão dos 7 Espíritos de Deus tem a ver exatamente com a ação onisciente e onipotente do próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que vê todas as coisas, é o Espírito que discerne entre juntas e medulas, é o Espírito que está pairando sobre todos e sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons, como diz a palavra de Deus. É esse Espírito que não perde, como diz, a ponta da corda, que não perde numericamente ou circunstancialmente a vida dos santos. E diante disso, nós vemos ainda no verso 6, que diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Esse mar de vidro, meus irmãos, tem aí, digamos, algumas interpretações possíveis. As melhores ou as mais ortodoxas vão dizer que esse mar de vidro tem muito a ver com o abandono do mundanismo, com tudo aquilo que é mundano, com tudo aquilo que é mundano e não entrou na glória do Senhor. Quando você lê o texto de Isaías, no capítulo 17, nos versos 12 e 13, você vai ler que as nações bramam como um mar agitado. Em outros momentos do Apocalipse, vemos a ação mundana, vemos o ambiente mundano com a comparação de mar. Mas este mar aqui é um mar calmo, é um mar límpido, como ele diz, é um mar como vidro. Imagine um mar como vidro, de tão calmo, de tão sereno, de tão límpido, de tão cristalino. Ele diz, esse mar é como um cristal, é como algo vitrificado. Ou seja, não passa qualquer tipo de mundanismo para a eternidade diante do Senhor. E ainda 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. Agora leia comigo. O primeiro, verso 7. Era semelhante ao leão. O segundo, o terceiro, e o quarto, semelhante a uma águia voando. 8. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos, em volta e por baixo. Bem, diante disso, meus irmãos, quando a gente fala de Apocalipse, a gente trata sempre de algumas percepções que uns trazem de um jeito, outros trazem de outro jeito. E aqui eu quero trazer algumas das melhores, digamos assim, percepções sobre isso. Alguns vão dizer que aqui, com essas 4 faces, está a representação máxima da criação, adorando ao Senhor, adorando a Deus. Nós temos aqui o leão, nós temos o touro, ou o novilho em algumas versões, nós temos o homem,
e nós temos a águia. Bem, alguns vão dizer que aqui está a representação da criação louvando ao Senhor. Outros vão dizer ainda que esta é uma visão de Cristo nos 4 evangelhos. Cristo sendo visto, por exemplo, no evangelho de Mateus, na figura de um leão, porque escrito para os judeus precisava apontar para a genealogia de Davi, tanto que o início do livro de Mateus, antes de dizer que Jesus é filho de Abraão, ele vai dizer que ele é filho de Davi. Jesus, filho de Davi, e depois diz filho de Abraão, porque ele precisa ser visto como rei, como aquele que descende do rei Davi, como aquele que tem a majestade. Já em Marcos, é o Cristo servo, é aquele que serve, é aquele que está a serviço, é aquele que carrega os pesos, é aquele que faz os milagres. Quando olhamos para Lucas, nós vemos um Cristo, homem perfeito. Lucas, como bom médico, acentua muito bem na sua escrita as feridas de Jesus, as fraquezas físicas do Deus homem. E quando nós olhamos para João, nós vemos este Cristo que veio do céu e para o céu voltará, representando aí, ou sendo representado por essa águia. Essa é uma das visões, digamos assim. Bem, outros ainda dizem que podem ser querubins. Em Ezequiel capítulo 10 nós vemos também seres, nós vemos seres com 4 faces, nós vemos seres com olhos, com asas, e eles também estão louvando ao Senhor, e o texto diz que são querubins. Bem, meus irmãos, diante disso, quando nós temos algumas interpretações possíveis, o que fica para nós? O que fica para nós, queridos, queridas, é que na eternidade não existe nada que possa parar a adoração ao Senhor. Eternidade com o Senhor significa adoração contínua a Ele. Esses 4 seres viventes, digamos assim, eles têm semelhanças, por exemplo, com Isaías capítulo 6, onde os querubins, os serafins, estão adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo. Muito bem. Para que a gente compreenda isso melhor, nós vamos para a última parte do texto, que fala sobre essa adoração em sua forma e em seu conteúdo. Pastor, há alguma forma em que Deus gosta de ser louvado? Alguma maneira que a igreja pode perceber nas Escrituras que Deus ama ou que Deus requer como uma forma de adoração ou como conteúdo? Nós vemos aqui algumas pistas sobre isso. Primeiro, nós vamos ver aí o conteúdo e a forma da adoração entre os seres celestiais na eternidade. A primeira forma que acontece no céu, ou a adoração, é vista de forma ininterrupta. Que é isso? Que não se interrompe. O que diz o verso 8? Leia comigo. De dia e de noite eles diziam sem cessar. Mais uma vez. De dia e de noite eles diziam sem cessar. Meus irmãos, para nós isso é muito difícil. A gente ainda não compreende o que é isso, porque nada do que a gente faz sem cessar, só respirar. Até a oração que Deus manda fazer sem cessar, a gente cessa, não é fato? A gente só não cessa de respirar. Mas veja, você lembra quando Paulo, pregando em uma cidade, e os adoradores da deusa Ártemis começaram a começaram a adorar a sua deusa, e por 2 horas eles gritaram: grande é a Ártemis dos Efésios. Lembra disso? 2 horas, gritando direto: grande é a Ártemis dos Efésios. Grande é a Ártemis dos Efésios. Por 2 horas, uma multidão ensandecida por uma idolatria a uma deusa falsa, que não podia ouvir, não podia ver, não podia andar e não poderia favorecer aquele povo. Agora veja, se homens
podem, no seu estado físico caído, fazer isso diante de uma deusa morta, você imaginou o que a igreja poderá fazer diante de um Deus vivo com o corpo glorificado? Você tem ideia de como é que a gente vai ser capacitado para adorar o Senhor o tempo todo? Você tem noção que isso não vai cansar a gente? Você tem ideia que essa dor na perna que você fica, e que eu fico quando a gente levanta um pouquinho para cantar, para orar, e essa perda de voz que a gente tem quando o tom é mais alto, ou quando o número de músicas vai se estendendo, você tem noção que isso não vai existir na glória? E que a gente não vai perder fôlego, porque perder fôlego significa perder o ar. Perder o ar é consequência da queda, porque se alguém perder o ar seriamente, pode morrer. E a gente não perde o ar, não perde o fôlego, não perde raciocínio, não perde inteligibilidade na fala. Todas as coisas funcionam perfeitamente, há um Deus perfeito, com um corpo perfeito, na eternidade, e todos nós cantaremos sem cessar ao Senhor. A adoração na glória é de maneira ininterrupta. Pastor, realmente nós não conseguimos cantar aqui o tempo todo, é fato. Mas eu vou dizer uma coisa que a Bíblia diz que é possível. Primeiro, a Bíblia diz que é possível e é necessário que a gente ore sem cessar. E orar sem cessar também pode ser traduzido como andai no Espírito. Não é verdade? O que é andar no Espírito? É o tempo todo estar ligado com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, com o Deus que é Espírito. E aí, diante disso, cada ato e cada ação da nossa vida pode ser e deve ser uma ação de adoração ao Senhor. Desde a coisa menor, aquele troco que vem a mais, não tem o troco que vem a mais? Naquele dia que você tinha que inteirar o pão, aquele troquinho vem a mais. E aí você tem três opções. Você leva para você e não tem nada com isso. Segundo, você volta para entregar. E quando eu falo troco do pão, pode ser um troco bem gordo, sabe como? Aquele dinheiro que caiu na sua conta, que não é seu, dessa maneira. Segundo, você pode entregar e colocar uma faixa com letras garrafais dizendo: veja como eu sou bom e como eu sou moralmente aceitável. Copiem-me, não é? Chega em casa, olha no espelho, canta grandioso és tu e vai dormir. Terceiro, você pode fazer isso para a glória de Deus. Ninguém precisa ver, mas eu vou lá devolver para a glória de Deus. Amém, gente? Quando a irmã recebe uma cantada daquele moço que está buzinando no seu ouvido, ele não é seu marido, ele não tem nada a ver com sua vida, ele é enviado do inferno, crê nisso. Se ele não é seu marido, ele é enviado do inferno. Se é mais casada, não tem outra opção. E ele está lhe tentando. E quando a irmã dá aquele corte de Jesus, sabe como? Mulher crente sabe dar um corte de Jesus. Ela tem uma tesoura do poder e ela corta qualquer laço. Naquele momento, o seu ego gostaria de ser um pouquinho escovado, porque todo mundo, filho de Adão, gosta de dar uma areadazinha no ego. Mas naquela hora que você rejeita o ego escovado e que ninguém está vendo, e que você honra Jesus, é adoração que ninguém viu e sem cessar. Aquela moça de pouca roupa que passa de vez em quando na sua rua, irmão, irmã, pode ser na sua rua, pode ser na sua tela. Pegou? E aí você diz, como Jó, fiz o concerto com os meus olhos. Adoração. O culto está acontecendo naquela hora. Compreende ou não? Por quê? Porque Deus é digno. Não é porque você não quer, não é porque a carne não clama, mas porque Deus é digno e ponto final. Não porque somos bons, mas porque Deus é bom. Eles diziam sem cessar, e essa é uma forma que temos que aprender a adorar o Senhor. Segundo,
Eles fazem isso com humildade e com reverência. Leia o verso 9 comigo. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono. Veja, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono. Isso nos mostra, meus irmãos, que até na eternidade nós vamos compreender que somos pequenos diante de Deus. Nós vamos compreender que nós temos um Deus grandioso, temos um Deus grande, que nós temos um Deus que merece a nossa humildade, merece a nossa reverência e merece o nosso quebrantamento. Mas diante disso, nós fechamos então com o conteúdo, vimos a forma, e agora vamos ver que conteúdo há na adoração celestial. Primeiro, eles exaltam os atributos de Deus, e o primeiro atributo, eternidade. Leia comigo. Adoravam o que vive pelos séculos dos séculos. Então quer dizer, pastor, que nós vamos adorar a Deus na eternidade porque Ele é eterno? Também. Olha que coisa boa. E a gente certamente vai ter a compreensão de que a gente só se tornou alguém eterno porque Ele deu a gente vida eterna. Então vida eterna só procede de um Deus eterno. Então a gente louva o Deus eterno porque Ele é eterno. Veja, que bênção. Segundo, eles adoram a santidade do Senhor. O que eles cantam? Santo, santo, santo. Mais uma vez. Eles adoram também o senhorio. O texto diz: santo, santo, santo é o Senhor Deus. Não é um Deus servo, é um Deus Senhor. Eles adoram também a onipotência de Deus. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles adoram também a imutabilidade de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. E eles adoram também a dignidade do nosso Deus. Verso 11, leia comigo. Nosso Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. E eles também exaltam e adoram a soberania de Deus. Leamos juntos. Porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Aleluia. Poucas palavras que nós poderíamos dizer de cor estão impregnadas de adoração a tantos atributos de Deus. Poucas palavras, meus irmãos, exaltam a santidade, a eternidade, o senhorio, a onipotência, a imutabilidade, a dignidade e a soberania de Deus. Isso nos ensina como nós devemos cantar aqui para o Senhor. Escolher da melhor maneira as melhores canções, as melhores letras, porque Deus deixou um padrão para nós. Deus deixou, meus irmãos, um padrão para a nossa vida. E aqui a gente precisa ficar bem atento para se distanciar de letras que nada tem a ver com atributos de Deus ou com o Evangelho, ou com doutrinas centrais da fé, como a justificação, como a adoção, como a regeneração. São doutrinas que podemos cantar. Nós podemos nos instruir com hinos e com salmos. A música tem, vamos dizer, um poder didático na igreja também, e todas as vezes que cantamos canções teológicas de fundo teológico firme, nós estamos ensinando a congregação sobre o nosso Deus. O Salmo 89, dos versos 5 a 7, diz o seguinte, eu queria que lêssemos juntos para concluir essa mensagem. Ó Senhor, os céus se louvarão, as Tuas maravilhas e a Tua fidelidade. Pois quem no céu é comparado ao Senhor? Um Deus tremendo na Assembleia dos Santos, mais temível do que todos os que estão ao seu redor.
aqui está a garantia de que nós não confundiremos Deus com nada nem com ninguém. Ele será o mais temível, o mais santo, o mais digno de toda honra, glória, o portador de maior esplendor. Quando chegarmos diante do Senhor, daremos de frente com sua soberania, com seu trono de glória. Aplicações finais. Deus é digno de toda adoração, na terra e no céu. Segundo, em nossa adoração coletiva, devemos fazer o máximo para reproduzirmos o tipo de adoração que o Apocalipse nos ensina. Há muita música no rádio hoje que nada tem a ver com as canções apocalípticas, com as canções bíblicas. Canções que parecem mais hino à teoria da conspiração. Aquele que não viu, aquele que não me ajudou, vai ver, porque Deus vai me honrar, e eu vou ser cabeça, Ele vai ser cauda, e eu vou pisar nos meus inimigos, e esse tom, vamos dizer, de guerrilha, essas Farc gospel, esses guerrilheiros da fé, compreende? A gente precisa ter muito cuidado com isso, que tira o foco da glória de Deus, que tira o foco da soberania, da santidade, da eternidade, dos atributos do Senhor. Terceiro, não há absolutamente nada no céu que não esteja voltado para a adoração da glória de Deus. É assim também que devemos viver. Em último lugar, leia comigo: o trono de Deus é o centro da eternidade. Assim deve ser também com a nossa vida, meus irmãos. Cristo não deve estar, vamos dizer, numa cruz na nossa vida. O crucificado deve ser eu, deve ser você. Cristo está no trono da nossa existência, porque na eternidade Ele reina. Na história Ele reina, na natureza Ele reina, e deve reinar em nossa vida também. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos inspire com esse texto a adorá-lo com toda a profundidade que Ele merece, em nome de Jesus. Amém.